Bem, pessoal, vamos dar início a mais uma aula, começando um assunto novo, e nós vamos começar hoje o estudo do Tribunal do Júri, do procedimento do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um instituto extremamente antigo, tradicional no nosso direito processual penal, mas apesar disso, ainda hoje muito polêmico. É ainda hoje um órgão cercado de muitas polêmicas em torno da sua utilização, da sua previsão legal, de sua utilidade. Há sempre aqueles que são favoráveis ao Tribunal do Júri, aqueles que entendem que é um procedimento mais democrático, que é um procedimento que aproxima mais a sociedade do julgamento, e há aqueles que são contra, que entendem que o fato do júri ser composto por pessoas leigas em direito, isso diminui a qualidade dos julgamentos, isso prejudica a qualidade do julgamento, aumenta até a possibilidade de injustiça na visão de alguns. Então é sempre um instituto marcado por polêmicas realmente. Mas é bom lembrar que o Tribunal do Júri, nós vamos ver daqui a pouco, a previsão constitucional dele, está lá no artigo 5º, é uma garantia individual, é cláusula pétrea. Portanto, é possível sim nós termos alterações, como temos tido alterações na previsão legal do procedimento do júri. O que não pode é ser extraído do ordenamento jurídico só sob nova Constituição ou mudar-se a competência estabelecida pela Constituição. É isso que não é possível, uma vez que a cláusula pétrea, nem por emenda constitucional, evidentemente, se pode fazer essa modificação. Ok? Então vamos começar analisando o que diz a Constituição Federal sobre o Tribunal do Júri. O artigo 5º, inciso 38, diz assim: é reconhecida a instituição do júri como a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Bom, então vamos iniciar. Primeiro você observa, antes de a gente falar das garantias propriamente dito, você observa que primeiramente o legislador cuidou de fazer o reconhecimento da instituição do júri. Então o júri é uma instituição, um órgão do Poder Judiciário que tem expresso reconhecimento pela Constituição Federal. Daí porque eu disse, é inútil a discussão sobre exterminar do ordenamento jurídico o júri, como querem alguns, como defendem alguns, sabendo que isso só sob nova Constituição. Na vigência da atual Carta, não é possível, evidentemente, você extinguir o Tribunal do Júri. Ok? Bom, vamos agora falar sobre as garantias constitucionais. As garantias constitucionais estão aqui no artigo 5º, inciso 38. Você observa que a primeira delas é a plenitude da defesa. Uma dúvida que não é rara entre aqueles que começam o estudo do processo penal e se deparam com essa previsão legal. Na verdade, você começa a estudar isso aqui já em direito constitucional e nem sempre se discute exatamente esse ponto que eu vou falar agora. Qual a diferença entre a ampla defesa, que é assegurada no mesmo artigo 5º aos litigantes em todo e qualquer processo judicial ou administrativo, qual a diferença da ampla defesa para a plenitude da defesa, que o legislador coloca aqui como sendo uma garantia, algo que se assegura no Tribunal do Júri. Então, qual a diferença entre ampla defesa e plenitude da defesa? Olha, eu já encontrei, lamentavelmente, até alguns autores que não conseguem fazer bem essa diferenciação. Eu já vi alguns dizerem, porque no júri se assegura todo meio de prova possível para que a pessoa prove sua inocência, e não é. Sendo bem direto, não é. A diferença entre a ampla defesa e a plenitude da defesa não está nas provas. Não está nas provas. Não está nas possibilidades de prova, no conteúdo da prova, não está nas provas. Até porque, se você olhar, a rigor, o júri tem uma limitação à prova que os demais procedimentos não têm. Então a produção de prova, você pode afirmar que ela é até mais limitada no júri do que em outros procedimentos. Porque, veja, tanto no júri quanto em outros procedimentos é assegurada a ampla defesa.
todos os meios, recursos a ela inerentes, como diz a Constituição. Então você assegura ao réu, tanto no júri quanto em outros procedimentos, que o réu possa se utilizar de todos os meios de prova que lhe são assegurados em direito, para que ele consiga provar a sua inocência. Isso vale tanto para os outros procedimentos como vale para o júri. Entretanto, existe uma limitação no júri que não há nos outros procedimentos. É que documentos você pode juntar nos outros procedimentos a qualquer tempo. A qualquer tempo. Apenas tem que ser antes da sentença. Só não vai poder juntar depois da sentença. Não perante aquele juízo. Você pode até juntar documentos, sim, depois da sentença, mas junto com a sua apelação, já para o segundo grau. Agora, antes da sentença, para ser apreciado na sentença, você pode julgar a qualquer tempo, juntar a qualquer tempo, inclusive na audiência de instrução. Você pode levar documentos na audiência de instrução e apresentar. Você pode apresentar com as alegações finais. Eu até já falei sobre isso, não é tão recomendável, não é proibido, mas não é estratégico que você junte documentos com as alegações finais, a menos que você não tenha como fazer antes. Mas você pode juntar até com as alegações finais da defesa, o último ato antes da sentença, você ainda pode juntar documentos. No júri, isso não pode. No júri você tem que juntar documentos até 3 dias úteis antes da sessão do júri. Você não pode chegar com prova nova. Você não pode chegar lá na sessão do júri nem com um documento novo, e inteiro documento da forma mais ampla possível. Pode ser algo escrito, pode ser em vídeo, áudio, qualquer prova documental. Nem testemunhal você pode chegar na hora da audiência com alguém que não foi arrolado no momento oportuno. Mas você não pode, portanto, produzir prova nova lá na sessão do júri. Claro que testemunha também nos outros procedimentos, você tem um momento próprio para você arrolar. Agora, documento, não há limitação nos outros procedimentos. Em tese, você ainda poderia chegar na audiência com alguma testemunha que não foi arrolada, e se o Ministério Público concordar, aquela pessoa falar na audiência. Mas no júri não dá, porque você não pode surpreender não só outra parte, como não pode haver essa novidade para os jurados. Então é preciso que tudo aquilo que vá passar pelos jurados passe antes pelo contraditório, seja examinado antes pela parte contrária. Então não pode haver testemunha nova, nem principalmente documentos novos no tribunal do júri. A lei diz expressamente que qualquer prova nova tem que ser juntada com pelo menos 3 dias úteis de antecedência. Então observe que a questão da plenitude não está na prova, porque a rigor há até uma limitação a mais no procedimento do júri que não há em outros procedimentos. Então onde estaria a diferença entre a plenitude da defesa e a ampla defesa? Na argumentação. Aí sim há uma limitação nos outros procedimentos que não há no júri. Nos outros procedimentos, apesar da ampla defesa, apesar dela, a defesa tem que ser exercida, claro, por profissional, devidamente habilitado, por um advogado público ou privado devidamente habilitado, mas a defesa tem que ser estritamente jurídica. Nos demais procedimentos que não são do júri, não pode o advogado fazer, por exemplo, as alegações finais, só falando do quanto o réu é bom, da família do réu, levantando argumentos de natureza religiosa, emocionais, e não tratar a defesa de forma jurídica. Se o advogado fizer isso, o juiz entende que não houve defesa para o réu, manda extrair dos autos as alegações finais do advogado e nomeia o defensor público. Primeiro intima o réu para ele dizer se quer constituir um novo advogado. E depois, se o réu não responder ou não tiver outro advogado, nomeia o defensor público para fazer uma defesa técnica, para fazer uma defesa em termos jurídicos para ele. Porque é necessária uma defesa técnica nos demais procedimentos. Bom, no júri, como o corpo de jurados, o conselho de sentença, o órgão que vai realmente julgar, que aí não é o juiz, nós vamos depois falar sobre a composição do júri, mas então como os 7 jurados que compõem o conselho de sentença não tem necessariamente formação jurídica, é composta por pessoas leigas, a linguagem que você usa no júri não precisa ser técnica. Não há essa limitação
de que a sua defesa tenha que ser técnica. Você pode invocar em favor do réu argumentos não jurídicos, você pode tratar de uma forma emocional a defesa, você pode tratar com argumentos filosóficos, religiosos, de que natureza for. Não há limite, a defesa é plena. Veja que nos outros procedimentos ela é ampla, mas não é plena. Ela é vasta, mas ela tem limites. Tem que ser uma defesa dentro de limites estritamente técnicos, jurídicos. No júri não, a defesa é plena. Então, existe registro de defesas de advogado que só falou da família do réu. Quanto o pai do réu é conhecido na cidade, quanto o avô do réu era conhecido na cidade, como eles foram bons para todas as pessoas na cidade, e no final pede por clemência que absolva o réu. Eu sei que ele é culpado, mas pelo amor de Deus absolva o réu. É possível, até isso, até a clemência se admite no tribunal do júri. Então não há necessidade de uma defesa técnica. E você tem que inclusive balancear. Se você fizer uma defesa também sem nenhum fundamento técnico, isso pode ser perigoso. Você pode dar margem para o Ministério Público fazer uma acusação que convença os jurados em razão de alguns aspectos técnicos. Por outro lado, uma defesa excessivamente técnica se torna cansativa para os jurados. Então você tem que saber balancear. Mas veja que não há limitação de ter que fazer uma defesa técnica. É nesse sentido que a defesa é plena no júri. Não é nas provas, no conteúdo, na extensão das provas, e sim no argumento, na argumentação, na tese defensiva. Essa não encontra limitação como nos demais procedimentos se encontra. Ok? Depois nós temos o sigilo das votações. O que é o sigilo das votações? O sigilo das votações é porque é o seguinte: um juiz de direito está ali para julgar, é a função dele, é revestido de garantias constitucionais. O juiz ganha o suficiente, né, para correr esse risco, pelo menos em tese é suficiente para correr esse risco. O jurado não. O jurado é um juiz de fato, sorteado para estar ali naquele momento. Durante praticamente um mês ele vai estar ali servindo ao júri, de graça, vai ganhar só o lanche e o cafezinho, né, correndo risco diante de pessoas que supostamente cometeram crimes dolosos contra a vida. Então é preciso haver uma proteção aos jurados. O jurado ele tem que se resguardar de certos riscos que ele pode correr, seja por parte do réu, seja por parte da família da vítima, mas a função de jurado, de certa forma, é arriscada. Curiosamente, a Constituição, desde 88, assegura o sigilo das votações. Mas se lembra que eu já falei a vocês que aqui no Brasil, tradicionalmente, principalmente dos anos 90, a gente observava muito mais a legislação ordinária do que a Constituição. E era curioso que o Código de Processo Penal previa, antes da reforma de 2008, 20 anos depois aí da Constituição, o Código previa a contagem integral dos votos. Se você talvez se lembrar de anos atrás, ou talvez conversar com pessoas mais velhas, você vai se lembrar que, ou vai ouvir que o júri era muito comum dizer assim: deu 7-0 para condenar o réu, deu 7-0 para absolver. Ora, de nada adianta você tentar assegurar o sigilo das votações se a contagem dos votos for integral. Porque se deu 7-0 para absolver, quer dizer que todos os jurados absolveram. Se der 7-0 para condenar, todos os jurados condenaram. Então, quando acontecia isso, os jurados ficavam morrendo de medo, porque saíam lá do salão sabendo que se absolveu, a família da vítima podia fazer algo contra ele lá na frente. Se condenasse, o réu podia fazer algo com eles, ou a família do réu podia fazer algo com eles. Situação de temeridade. Infelizmente, isso foi corrigido. Então, de que forma se assegura o sigilo das votações atualmente? Primeiro, a votação, isso sempre foi assim, mesmo antes da reforma de 2008, a votação é feita em sala fechada. Nos fóruns maiores, você tem uma sala específica para o júri, a sala de votação, ou a sala secreta, são os nomes que se dão a ela. Então é uma sala, né, fechada, evidentemente, e só entram naquela sala esses que eu vou dizer: o juiz, o escrivão, o representante do Ministério Público, o advogado do réu, o réu não entra, o advogado do réu é que entra, o oficial de justiça e os 7 jurados. Só esses podem ficar na sala. E se não tiver sala, se no fórum que não tem uma sala para votação, aí vai no plenário mesmo, mas bota todo mundo para fora, ficam só esses que eu falei. O juiz pede que todos se retirem, fecha as portas e ficam somente ele, o escrivão, o oficial, o Ministério Público, defesa e jurados.
e o réu fica do lado de fora. Certo? Todo mundo fica do lado de fora, só esses que eu falei ficam dentro do plenário, do salão plenário. Ok? Você pode perguntar, mas estudante de direito? Eu mesmo já assisti um júri, um amigo meu já assistiu, certo? Mas aí para você ter estudantes de direito assistindo é possível, mas é preciso que o juiz autorize e com a concordância das partes. Como é causa de nulidade ter alguém externo a esses que eu falei, alguém estranho a esses que eu falei, alguém de fora, o juiz não apenas tem que autorizar, as partes podem não concordar e exigir que se cumpra a lei. Então é preciso que o juiz autorize com a concordância das partes, ok? Sob pena de alguém alegar uma nulidade. Então é preciso que até mesmo para ter estudante de direito lá, o estagiário, haja a autorização do juiz e a concordância da acusação e da defesa. Então, primeiro ponto, votação em sala secreta. Segundo, a votação em cédula dobrável e com fundo opaco ou preto para ninguém ver o conteúdo. Você vai se acostumar, né, que o júri no Brasil é diferente daquilo que a gente costuma ver em filme americano, ou que é pior, tem produções nacionais. É incrível que as produções nacionais, quando retratem um júri, ou quando retratem às vezes qualquer audiência, façam no modelo americano de júri, com 12 jurados, decidindo se é culpado ou inocente. Não é assim no júri brasileiro. No júri americano você tem 12 jurados que se reúnem sozinhos dentro da sala secreta, nem o juiz entra lá, e eles só saem de lá com um veredito culpado ou inocente e obtido de forma unânime. Pode levar dias, semanas, eles só saem de lá quando obtiver o veredito unânime. Então, esse é o modelo do júri americano. Quem quiser, quem não assistiu e quiser assistir um excelente filme sobre isso, né? O clássico 12 Homens e uma Sentença, sobretudo na versão original, em preto e branco ainda, é fenomenal. Uma aula sobre diálogo, uma aula sobre convencimento, sobre a capacidade de argumentação. O filme é espetacular. Tinha tudo para ser chato, tinha tudo para ser cansativo, mas o filme é excelente. Eu recomendo demais 12 Homens e uma Sentença para quem quiser aprender um pouco sobre isso. Ver o modelo americano e ter essa, como eu disse, é uma verdadeira aula sobre a capacidade de argumentação, o saber ouvir para poder argumentar, esse tipo de paciência que é fundamental, inclusive não só naquela situação do júri americano, mas até mesmo para você aprender a argumentar melhor, aprender a ouvir, mesmo que a situação seja toda contrária. O filme é um primor sobre isso, um clássico do cinema, muito conhecido. Então vejam, no júri brasileiro não, no júri brasileiro você tem 25 jurados que compõem o tribunal do júri, em cada dia de julgamento. Eu vou explicar isso bem direitinho depois, né, na próxima aula, quando a gente falar da segunda fase do júri. Então são 25 jurados, no início de cada julgamento, cada dia de julgamento, sorteiam-se 7 jurados para compor o conselho de sentença. Aquele conselho de sentença, ao final da sessão, vai para a sala de votação e vai votar um questionário preparado pelo juiz. O juiz faz perguntas para os jurados e eles respondem com sim ou não, depositando uma urna, tem a cédula, depositando na urna a cédula sim e a cédula não. O oficial passa com a urna, se você acha que a resposta é sim, você bota o sim. Se acha que a resposta é não, para cada pergunta, bota o não. Isso vai ser feito em cada pergunta, uma rodada de colheita dessas cédulas sim ou não. E aí depois o juiz conta quantos votos sim, quantos votos não. É dessa forma que é feito o julgamento do júri brasileiro. E feito assim, você não sabe como cada jurado votou. Por quê? Porque a cédula é dobrável, aí você não vê o conteúdo. Era assim também antigamente. Só que o problema é que se contavam todos os votos. Se deu 7 votos, como eu disse, para não, no quesito fundamental, por exemplo, para condenar, são vários quesitos, o réu pode estar absolvido já desde o começo dos primeiros quesitos, e tem um quesito específico, se é o jurado absolve o réu. Então, se o jurado responder, se os jurados por maioria, né, aliás, a unanimidade respondessem que não absolve, ele estaria condenado. Só que essa possibilidade de contar todos os votos parou em 2008. Em 2008, o legislador modificou o Código de Processo Penal e estabeleceu que se conta a maioria dos votos. Ou seja, atingindo 4 votos para sim ou 4 votos para não, para a contagem, para não dar unanimidade. Exatamente para você não saber que todos os jurados votaram dessa maneira ou daquela outra. Pode até ter votado, mas a gente não sabe mais. Que para quando atingir maioria. Já que não muda mais o resultado, então 4 votos 4 votos para sim ou 4 votos para não,
para-se a contagem. Eu vou depois mostrar isso bem direitinho na aula própria, quando a gente tratar da segunda fase. Mas então veja, nós temos a votação em sala secreta, os votos em cédulas dobráveis com fundo opaco para ninguém ver o que você está botando dentro da urna, e a contagem parando quando se atinge 4 votos para sim ou 4 votos para não. Dessa forma se assegura o sigilo das votações. Ok? Depois nós temos a soberania dos vereditos. Olha, soberania dos vereditos não quer dizer que não se recorra das decisões do júri, de forma alguma. Há recurso, claro, contra as decisões do júri. Agora, a soberania dos vereditos quer dizer que não pode o tribunal de segundo grau, julgando um recurso contra uma decisão do júri, modificar o veredito. Ele pode mudar a sentença feita pelo juiz, mas não o veredito. Como assim? É porque a sentença do júri, grave essa expressão, a doutrina, e esse concurso o pessoal gosta dessas expressões, a doutrina costuma chamar a sentença do júri, ou classificar a sentença do júri, como subjetivamente complexa. O que é que isso quer dizer? É uma sentença que é feita por mais de um sujeito. Por que isso? Porque o júri, o conselho de sentença, é quem julga. Aqui vai dar o veredito da pessoa estar condenada ou absolvida. Mas ele faz isso respondendo a perguntas elaboradas pelo juiz. Então o juiz é que elabora as perguntas que o júri vai responder e o júri vai responder as perguntas e o juiz é que vai concluir se o réu está condenado ou absolvido. Além disso, toda a estrutura da sentença vai ser feita pelo juiz. Tanto o relatório, fundamentação, não há uma fundamentação, porque o júri não fundamenta seus votos, há exposição apenas do resultado, e a parte expositiva do cálculo da pena ou da absolvição vai ser feita pelo juiz. Então a parte técnica toda da sentença é feita pelo juiz, mas o julgamento é feito pelo júri. Então é uma sentença subjetivamente complexa, são dois sujeitos que fazem a sentença. Quando você recorre contra qualquer decisão, contra qualquer sentença ou qualquer decisão no processo, o Tribunal de Segundo Grau, por ter maior grau de jurisdição, tem o poder de modificar a sentença. Quando você recorre contra a sentença, não se conformando com ela, o tribunal tem o poder de anular ou de modificar a sentença. No caso do júri, por força da soberania dos vereditos, um tribunal de segundo grau ele pode anular a sentença do júri, anular na verdade o julgamento do júri, consequentemente a sentença está anulada. Então ele pode anular o julgamento do júri, pode até anular a própria sentença se houver um vício na sentença, mas de qualquer forma, como ela é produzida na sessão, anula-se a sessão do júri, e pode, ele pode anular a sentença, mas não pode modificar o veredito do júri. Ele pode modificar outros aspectos da sentença. Por exemplo, o juiz errou no cálculo da pena. O tribunal pode modificar o cálculo da pena, mas não muda o veredito do júri. O juiz errou na aplicação da lei, aplicou um instituto que não era devido. O tribunal pode tirar isso, mas não mexe no veredito. Então, o que a lei assegura é que o tribunal não modifique o veredito. Quando nós estamos em apelação, ainda nesse semestre, chegamos no artigo 593, o inciso 3, nós vamos ver 4 alíneas que tratam das hipóteses de cabimento de apelação contra a decisão do júri. Aí eu vou explicar isso detalhadamente, até mesmo a hipótese de você se insurgir contra o veredito, dizer que os jurados erraram. E eu vou dizer então o que pode acontecer quando o tribunal não pode modificar por estar limitado pela Constituição. Então se lembre, por enquanto, não vou agora detalhar essa parte que a gente vai tomar muito tempo, vamos ter uma aula própria sobre apelação mais à frente. Mas vejam, o que importa, portanto, é você saber, nesse momento preliminar, que a soberania dos vereditos significa dizer que pode haver recurso, sim, contra a decisão do júri, mas não pode o Tribunal de Segundo Grau mudar o veredito. Isso o tribunal não pode fazer. Se o júri condenou, o tribunal não pode absolver. Se o júri absolveu, o tribunal não pode condenar. É isso que não pode acontecer por força da soberania dos vereditos. O Tribunal de Segundo Grau não pode mudar a decisão do júri. Bom, nós temos ainda a competência para os crimes dolosos contra a vida. A competência do júri é para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Bom, eu vou dar uma pausa agora, quando nós voltarmos eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque já merece algumas considerações maiores, já estamos chegando aí no limite
do tempo para a gente dar um intervalo. Então, depois do intervalo, eu vou falar sobre essa competência do Tribunal do Júri e por que ela é considerada uma competência mínima. Então, eu falo isso daqui a pouco, quando nós voltarmos aí de um breve intervalo. Dentro de instantes eu volto então, pessoal. Bem, pessoal, vamos então dar início a retomar, né, a nossa aula. Eu disse antes desse intervalo que nós iríamos falar sobre a competência do Tribunal do Júri. Ela é conhecida, evidentemente, né, crimes dolosos contra a vida, mas existem algumas considerações que nós precisamos fazer sobre isso. Bom, veja só, nós já vimos aqui que o artigo 38 ele fala sobre a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Existem algumas coisas que nós precisamos colocar no seu devido lugar, explicar detalhadamente para não haver confusão que certas pessoas fazem. Então veja, o júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Em primeiro lugar, vamos falar que crimes são esses. Crime doloso contra a vida, por favor, não erre mais nesse aspecto, se por acaso você fizer essa confusão. Crime doloso contra a vida não é crime que causa morte. É crime cuja objetividade jurídica, ou seja, crime cujo objeto de proteção da norma é a vida. Então você tem vários crimes que causam morte, mas o objeto da proteção daquele tipo penal ali não é a vida. Por exemplo, os casos mais clássicos, a lesão corporal seguida de morte não é crime contra a vida. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, não é crime contra a vida. O estupro com resultado morte não é crime contra a vida. São crimes contra a dignidade sexual, crimes contra o patrimônio, no caso do latrocínio, contra a incolumidade física, né, no caso da lesão corporal, mas não contra a vida. Crimes contra a vida são aqueles em que o legislador prevê o tipo penal como forma de dar proteção à vida. E aí você tem quais os crimes? O 121, o artigo 121, o homicídio. 122, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. 123, o infanticídio. 124, as formas de aborto. Então, esses crimes são os crimes dolosos contra a vida. Nada impede que o legislador crie um novo tipo, reconheça, mas o que importa é a nomenclatura dada a esse tipo de crime, são os crimes dolosos contra a vida. Veja que o júri não julga um crime contra a vida se ele for culposo. O júri só julga os crimes contra a vida na sua forma dolosa. Então o homicídio culposo, apesar de estar previsto no mesmo capítulo, é crime contra a vida, mas não é doloso. Então vai para um juiz comum, não vai para o tribunal do júri. Só é julgado pelo júri, só vai ser julgado originariamente pelo júri os crimes dolosos contra a vida. Genocídio não é crime contra a vida, portanto não vai a júri. Então a gente tem que ter cuidado com esses detalhes. Somente os crimes contra a vida é que vão a júri, e se forem da sua forma dolosa. Você pode perguntar, mas eu já vi o júri julgando outros crimes que não eram dolosos contra a vida. Sim, mas não por competência originária. Pode ser por conexão ou continência. Você pode ter um júri julgando até um crime do juizado especial. Nada impede que você tenha o júri julgando uma injúria, uma calúnia, uma lesão corporal leve. E como é que pode isso? Desde que esse crime esteja ligado a um crime do júri por conexão ou continência. Aí você vai ter o júri julgando um crime doloso contra a vida, mais um crime que não seja de sua competência originária, que lhe venha por conexão ou continência. Aí é possível. Então, originariamente, o júri julga os crimes dolosos contra a vida. Por conexão ou continência, pode julgar diversos outros crimes que sejam da justiça comum. Mas se lembre que crimes da justiça especial, nós vimos isso em competência, os crimes da justiça militar são julgados pela justiça militar, da justiça eleitoral são julgados pela justiça eleitoral. Não se juntam com o tribunal do júri. Mas sendo da justiça comum, o júri pode julgar, inclusive prevalece, atrai para si qualquer outro juízo da justiça comum. Também outra ressalva que é feita é que não vai para o júri os crimes, embora sujeitos a julgamento pela justiça comum, mas aqueles crimes em que o réu tem a foro privilegiado estabelecido na Constituição Federal. Esses vão ser julgados pelo tribunal que der a Constituição Federal. Ok? Agora vejam, essa competência é uma competência mínima. O que é que isso quer dizer?
Quer dizer que a Constituição, preste bem atenção nisso, a Constituição não disse que o júri só pode julgar os dolosos contra a vida. Em nenhum momento ela diz isso. O que ela diz é que os dolosos contra a vida só podem ser julgados pelo júri, o que é diferente. Isso significa dizer que nenhuma lei, nem mesmo emenda constitucional, pode tirar do júri o julgamento dos dolosos contra a vida. Isso nenhuma lei pode fazer. Tirar, a não ser uma nova Constituição, claro. Mas na vigência dessa nossa Constituição, nenhuma lei infraconstitucional, nenhuma emenda constitucional pode tirar do júri os crimes dolosos contra a vida. Agora, acrescentar ao júri outros crimes pode, inclusive, uma lei ordinária, alterando o Código de Processo Penal, o artigo 74 do Código de Processo Penal, pode ser alterado para incluir na competência do júri outros crimes. Isso é possível, certo? Há projetos, inclusive, nesse sentido, né? Há quem queira botar crimes hediondos, seja lá quais forem, crimes de corrupção, e aí tem todo tipo de ideia para se colocar no tribunal do júri. Felizmente, até hoje elas não foram aceitas. Mas o fato é que não há problema algum, não há inconstitucionalidade na simples ideia de se colocar outros crimes na competência do júri, porque essa é uma competência mínima. O que não pode é se tirar do júri o julgamento dos dolosos contra a vida. Ok? Bom, vamos agora falar sobre o rito do júri. O rito do júri é um rito especial, nós já vimos isso, nós temos o procedimento comum, que são aqueles que nós já estudamos, o ordinário, sumário e sumaríssimo, e nós temos os ritos especiais, o júri e aqueles ritos que são próprios para determinados tipos de crime, previstos ou no próprio Código de Processo Penal ou em leis específicas. Então, o júri é um rito especial, é um procedimento especial. E ele é um procedimento bem diferenciado. Ao contrário de todos os demais, o júri ele é um julgamento feito, um rito, né, feito em duas fases. Ele se faz em duas fases. Nós temos a primeira fase, chamada de judicium accusationis ou sumário de culpa. É engraçado, né, que o legislador gosta desse tipo de expressão. Sumário de culpa, nota de culpa. Isso causa uma sensação, né, de que a pessoa já é previamente culpada, né, sobretudo na visão do leigo. Então, a visão tradicional que nós temos do direito, talvez influenciada exatamente por essa visão de que quem cai na malha do direito penal alguma culpa tem. De uma certa forma, isso pode ter influenciado um pouco na formação dessas expressões. Embora elas não signifiquem isso, significa que sumário de culpa ou o judício acusação significa dizer que toda a produção de conhecimento, de prova e de argumentação que vai levar à formação da culpa da pessoa deve já ser produzido nessa primeira fase. Embora o juízo que será feito nela não seja, se houver continuidade da segunda fase, um juízo de mérito. Eu vou depois explicar isso detalhadamente. Mas eu quero expressão dizer que o máximo de provas que se vai tentar para formar, para se analisar se a pessoa é culpada ou não, deve ser feito nessa primeira fase. Mas isso é até mesmo relativo, porque na segunda fase nós temos a possibilidade de produção de provas ainda, e a argumentação principal é feita na discussão de mérito na segunda fase. Então assim, não há como fugir, é um nome indevido, inadequado, né? A expressão inadequada, esse de sumário de culpa, né? A fase da formação da culpa, não deixa de ser uma expressão inadequada. Você poderia ter outras expressões que melhor caracterizassem essa primeira fase. Já nós temos a judicium causa, que é a segunda fase do procedimento, que aí sim é a fase de julgamento. Então nós temos a primeira fase, você vai observar, ela é bem parecida com os procedimentos ordinário e sumário, essa é a primeira fase, tem diferenças, mas ela é bem parecida com o procedimento ordinário e sumário, e nós temos a segunda fase, que é a fase de preparação para o julgamento do júri. Então observe bem que nessa primeira fase os jurados não aparecem. Aquela sessão plenária com os jurados, acusação de um lado, defesa do outro, a sociedade assistindo, aquilo é o último ato do procedimento no final da segunda fase. Na primeira fase, vai se dar perante o juiz da vara do júri, ainda que as audiências ocorram no salão do júri, mas a primeira fase ela não tem a participação da sociedade ali, os jurados, isso é na segunda fase. A primeira fase é semelhante mesmo ao procedimento ordinário e sumário.
Segunda fase, aí é uma fase de preparação para o julgamento, inclusive vai ter aí o sorteio dos jurados e tudo mais, até chegar na sessão do júri propriamente dito. Ok? E aí na sessão sim, você vai ter os jurados presentes, o sorteio do conselho de sentença, a sociedade podendo assistir, aquela sessão plenária que tudo se resolve ali na sessão do júri. Então isso é somente na segunda fase. Ok? Portanto, é um procedimento dividido em duas fases. Guilherme Nucci ainda entende que seriam 3 fases, que o julgamento em plenário seria uma terceira fase. Mas é uma posição praticamente isolada, a imensa maioria da doutrina divide em 2 fases realmente esse procedimento. Ok? Vamos começar a análise agora da primeira fase do procedimento, que como eu falei, ela é quase que uma repetição do procedimento ordinário ou sumário. Muito parecido, com pequenas diferenças para o procedimento ordinário ou sumário, pelo menos até a audiência, ou até o final da audiência, até o interrogatório ali, as alegações finais, ela é parecida. E quando chega na decisão é que muda mais drasticamente, ok? Mas até lá é bem parecido com o procedimento ordinário e sumário, com pequenas diferenças que eu vou mostrar a vocês. Bom, em primeiro lugar, o procedimento começa, claro, com o oferecimento da denúncia ou da queixa. Primeira coisa que pode lhe vir à mente: queixa? Como é que pode ter queixa no rito do júri, se todos os crimes que estão lá, dolosos contra a vida, são crimes de ação penal pública? Como é que pode ter uma queixa no júri? Bom, 2 possibilidades há para se ter uma queixa no procedimento do júri. A primeira é a ação privada subsidiária da pública. Se o Ministério Público, no prazo que ele tem para se manifestar, não requerer diligências, não pedir arquivamento e principalmente não oferecer denúncia, a vítima pode constituir um advogado e oferecer a queixa subsidiariamente, no lugar da denúncia do Ministério Público. E se o MP, depois disso, não rejeitar, não der um parecer por rejeição da queixa, a vítima fica como autora da ação e vai para a sessão do júri como autora da ação e o Ministério Público como fiscal da lei, como fiscal do direito. Então é possível você ter a queixa subsidiária. E também é possível você ter uma queixa propriamente dita se for um crime conexo ao do júri de ação privada. Você vai ter uma queixa, vai seguir o rito do júri, mas vai se iniciar quanto àquele crime conexo por queixa. O Ministério Público denuncia quanto ao crime doloso contra a vida, o advogado denuncia quanto ao crime conexo, e lá no juízo próprio, para isso, e depois quando o juiz do júri avocar o processo, aquela queixa, com o processo de ação privada iniciado por queixa, vai ser apenso ali ao processo do júri e caminharão no rito do júri. Ok? Então é possível ter queixa no júri? Sim. Sobretudo a subsidiária, aí até no próprio crime da competência originária do júri, pode se iniciar por queixa se ela for subsidiária. E você ainda pode ter a queixa que veio no processo conexo. Certo? Bom, aí não há diferença em relação à peça em si, não há nenhuma diferença para aquilo que nós já falamos de um procedimento ordinário, sumário. A petição começa dirigida ao juiz do júri, evidentemente, quando você tem a vara específica para o júri, mas mesmo nas comarcas que você tem vara única, mas apesar de ser a mesma vara, mas o juízo é distinto. Uma coisa é o juízo comum, numa vara, com competência para os crimes comuns. Outra coisa é o juízo do júri. Então você endereça ao juiz da vara do júri. Depois vem a qualificação das partes, Ministério Público como autor, se for a denúncia, vítima, como autora se for a queixa, aí contra o réu, qualifica o réu, depois vem a exposição dos fatos, depois a fundamentação jurídica, o pedido com a classificação do crime, o requerimento de diligências, se houver alguma prova a ser produzida que dependa de determinação judicial ou de uma autorização judicial, então você vai requerer as diligências, e o rol de testemunhas, que aí repete o procedimento ordinário. Você pode enrolar até 8 testemunhas por cada crime imputado ao réu na peça acusatória, você pode enrolar até 8 testemunhas. Declarantes, quantos você quiser você pode enrolar, mas testemunha até 8. Okay? Lembrando que o juiz pode dispensar esses declarantes. Testemunhas, se você enrolar dentro do prazo e na forma da lei, você pode exigir que todas sejam ouvidas. Certo? Recebimento ou rejeição da inicial. É curioso que se você pegar o primeiro dispositivo legal sobre o júri, 406, ele já começa
partindo do pressuposto do recebimento da inicial. Olha como ele diz. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Você já começa assim o procedimento do júri, assim, a previsão legal do procedimento do júri. Mas veja, porque o legislador nem sempre ele escolhe a forma mais didática possível. Você tem que ir interpretando sistematicamente o Código de Processo Penal. Se ele está dizendo aqui, o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, primeiramente, ela foi oferecida. Isso é óbvio. Para o juiz receber, é preciso que o autor da ação, o titular do direito de ação, proponha a ação na qualidade de autor dela. Então, se o juiz recebeu, é porque foi proposta a ação por quem é o legítimo titular do direito de ação. Ministério Público, ação pública, vítima, ação privada. Agora veja, aqui fala em receber, e aqui não trata nada da rejeição. Bom, se lembra que nós já vimos, no parágrafo 4º do artigo 394, diz: as disposições do artigo 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau. O júri é um procedimento de primeiro grau. É um órgão especial de primeiro grau. Então o procedimento do tribunal do júri é um procedimento de primeiro grau. E, portanto, as disposições do 395 até o 398, ou seja, 395, rejeição da inicial, 396, resposta à acusação, 397, seria a absolvição sumária, só que nesse particular não se aplica o 397 porque o júri tem um dispositivo próprio e diferente sobre a absolvição sumária. Mas pelo menos a rejeição da inicial e a resposta à acusação se aplicam ao júri. Tá certo? Se aplicam, na verdade, a todos os procedimentos de primeiro grau. Incluindo a absolvição sumária, se aplica a outros procedimentos de primeiro grau. Só não ao júri, a absolvição sumária, o 397, porque o 415, que está lá no procedimento do júri, trata especificamente de absolvição sumária. Agora, rejeição da inicial, 395, resposta à acusação, você pega sim o que dispõe o 396 e 396A. Okay? O júri também trata de resposta à acusação, mas você pode ainda aproveitar alguma coisa do 396 e 396A. Então veja, se você pode, portanto, aproveitar do 395 sobre rejeição, podemos dizer seguramente que as causas de rejeição da inicial no procedimento do júri são as mesmas, né, que seriam a inépcia da inicial, falta de pressuposto de validade do processo, falta de condição da ação, falta de justa causa para a ação penal. Já expliquei cada um desses itens quando tratamos do procedimento ordinário, não acho necessário, não vejo necessidade de a gente repetir tudo agora. Okay? Então as causas de rejeição são as mesmas. Você propõe a ação penal, o juiz ato contínuo vai analisar a sua ação e vai verificar se não há inépcia, se não há falta de um pressuposto processual ou de condição da ação e se não está faltando justa causa. Estando presentes os motivos de rejeição, o juiz rejeita a inicial, cabe recurso contra essa decisão. Se não houver nenhum desses motivos de rejeição, o juiz então recebe a inicial, contra essa decisão de recebimento não há recurso previsto, a saída para o réu, se achar que o juiz recebeu indevidamente, é o habeas corpus, como eu já falei lá no procedimento ordinário. O recebimento da inicial interrompe o prazo da prescrição, do mesmo jeito que nós falamos no procedimento ordinário. Ok? Então até aqui nenhuma diferença. Você oferece a ação, MP denúncia, vítima queixa, o juiz analisa se há motivos para rejeitar, ou então recebe a inicial, né, se não houver motivos para rejeição, o juiz recebe a inicial. Nenhuma diferença até aqui. Temos a citação, também não há nenhuma diferença da citação no júri para a citação nos outros procedimentos. A citação é feita por oficial de justiça, com um mandado passado em 2 vias, vai à procura do réu para entregar-lhe o mandado de citação com a cópia da petição inicial, o réu assina uma das vias e volta para o processo confirmando que ele foi citado. Se o réu se recusar a assinar, o oficial chama 2 testemunhas que presenciem que ele não está querendo assinar, mas que está sendo entregue a via dele para ele. Os testemunhas assinam lá confirmando isso. E se a pessoa se ocultar para não ser citado, ficar fugindo, se escondendo aí, ele tem o local certo, mas nunca está lá, está sempre dificultando.
citação por hora certa, como eu já expliquei. Marca a hora, ele foi lá 1, 2, 3 vezes, não encontrou, avisa os vizinhos ou a quem estiver em casa que ele vai estar lá em tal dia, tal hora, que o réu se faça presente para ser citado. Se chega lá e o réu tiver, cita. Se não tiver, entrega a cópia da citação, né, com tudo certificado no verso, a quem estiver presente, vizinho ou quem estiver em casa, e está feita a citação. E se ele já não morar mais naquele local, ninguém souber onde ele está, tiver um local incerto e não sabido, citação por edital. Okay? Então não há diferença na citação no júri para o que nós já vimos no ordinário e no sumário. Resposta à acusação, como eu já disse, nós temos o dispositivo aqui no 406 que trata da resposta à acusação em termos semelhantes ao do artigo 396 e 396-A. Diz a lei, o juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Veja, portanto, que o prazo para a resposta à acusação é o mesmo, 10 dias, não muda. É o prazo que a defesa tem para apresentar a resposta à acusação. E aí diz, na resposta à acusação, o acusado poderá arguir preliminares, alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, arrolar as testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Veja que é praticamente uma repetição, né, do que nós temos lá no 396-A, que nós já estudamos. Então, observe que o réu poderá arguir preliminares e tudo que interessar em sua defesa. Volto a dizer, o ideal, não está errado se fizer diferente, mas o ideal é que essa resposta à acusação seja o mais genérica possível. Fulano de tal, nos termos do artigo 406, né, no caso do júri, 406, vem oferecer resposta à acusação considerando-se inocente de todas as acusações, o que provará no momento oportuno. Pronto. Basta isso para você fazer sua resposta à acusação. Ainda tem muita coisa pela frente no procedimento do júri e a lei permite que você só apresente sua tese defensiva no final. E quando eu digo no final, não é nem no final dessa primeira fase, é no final da segunda, lá na sessão plenária. Até lá você não precisa apresentar sua tese defensiva. Se o fizer, corre o risco do Ministério Público já saber antecipadamente sua linha de raciocínio e preparar-se melhor para lhe derrubar lá na sessão plenária. Ok? Bom, e a absolução sumária? É uma possibilidade, mas como eu sempre digo, é difícil. O júri aqui ele é um pouco mais fácil, eu vou explicar por quê no momento próprio. Né? Não quer dizer que ela seja fácil, ela é menos difícil, digamos assim, do que nos outros procedimentos. Como eu já expliquei quando demos aula de procedimento ordinário, é muito raro uma absolução sumária, é muito difícil ela acontecer. No júri talvez não seja tão difícil, mas ainda assim é raro. Tá certo? Então o ideal é uma defesa genérica. Uma defesa genérica, que você diga que a pessoa é inocente de todas as acusações e pronto. Apresenta a sua tese só no fim. Só lá no final do procedimento. Ok? Sim, você pode observar ainda que você pode juntar provas, mas como eu disse, pode juntar provas documentais depois, até 3 dias úteis antes da sessão do júri, e pode ainda requerer diligências e arrolar até o máximo de 8 testemunhas por cada crime imputado ao réu, tal como é para a acusação, a defesa tem o mesmo direito. Ok? As exceções são feitas em autos à parte, as exceções de dispendência, coisas julgadas, especialmente essas ainda são de matéria de ordem pública, você pode alegar depois, né, se quiser, mas você também pode arguir nesse momento. Mas a incompetência territorial e a ilegitimidade para o processo, você tem que arguir exatamente nesse momento sob pena de preclusão. Coisa julgada, litispendência, ilegitimidade para a causa, incompetência absoluta, por serem matérias de ordem pública, né, você pode arguir a qualquer tempo, assim como o impedimento. Suspeição, se você já sabe que o juiz é suspeito ou tem outro motivo de suspeição contra mais alguém, tem que ser nesse prazo aqui. Se só for descoberto depois, logo na primeira oportunidade depois que for descoberto. Suspeição tem essa diferença. Suspeição não está sujeito necessariamente a esse prazo. É nesse prazo se provar que você já sabia antes do motivo da suspeição. Mas se o motivo da suspeição só surgiu, você só tomou conhecimento depois, não tem problema. É na primeira oportunidade que você tiver de falar.
depois de saber do motivo da suspeição. Ok? Bom, se você não apresentar a resposta, a defesa, se lembra, ela é obrigatória. Não é obrigatório que você conteste, como eu já disse, ela pode ser genérica. Mas a apresentação da defesa é obrigatória. E o rol de testemunha tem que estar, se você vai pedir testemunha, tem que estar nesse prazo de 10 dias sob pena de preclusão. Ok? Então, requerimento de diligência, rol de testemunha, isso preclui. A defesa, se você não apresentar, o juiz vai nomear um defensor público para oferecer essa defesa. Ok? Porque não pode faltar a defesa. Tá joia? Bom, aqui nós temos uma coisa interessante. O legislador ele prevê no procedimento do júri uma coisa óbvia, que se você apresentar preliminares ou documentos junto com a defesa, a parte autora terá 5 dias para se manifestar sobre esses preliminares e documentos. Isso nada mais é do que o exercício do contraditório. Se eu arguir preliminares, que podem evidentemente levar à extinção do processo, e trouxe documentos novos, ou trouxe documentos novos ao processo ali com a minha defesa, a parte contrária tem que examinar. É o contraditório. Mas isso não está previsto nos outros procedimentos. Não está previsto, mas por uma falha do legislador, dizendo menos do que eu deveria dizer. Mas é óbvio que isso se aplica aos demais procedimentos, porque isso se aplica a qualquer tempo no processo. Juntou um documento novo, uma parte juntou um documento novo, a outra tem que ter tempo de examinar. Tem que ter prazo para examinar esses documentos, para não haver surpresa para outra parte, para não chegar ao juiz nenhuma prova que não passou pelo crivo do contraditório. Então, apesar disso não estar expressamente previsto nos outros procedimentos, aplica sem dúvida alguma aos outros. Tem algum dispositivo que diga que se aplica? Não, mas isso é por força do contraditório, que é um princípio constitucional. Então, uma parte apresentou um documento novo, a outra tem que examinar. Certo? Curiosamente, isso aqui veio um mês antes, a lei que alterou o júri veio um mês antes da lei que alterou o procedimento ordinário. O legislador, tendo feito correto aqui, podia ter feito correto lá. Se fosse o contrário, a gente até entendia. Não, ele esqueceu no primeiro momento e corrigiu no segundo. Mas, como eu disse, o legislador brasileiro consegue acertar e depois errar. Né? Desaprender com o acerto, o que é uma coisa impressionante. Bom, vamos dar uma pequena parada agora. Quando eu voltar no intervalo, nós vamos falar sobre a audiência de instrução e julgamento do procedimento do júri. Eu volto em instantes. Bem, pessoal, vamos então dar continuidade à nossa aula. E como eu disse, nós passaremos a falar sobre a audiência de instrução no procedimento do júri. Inicialmente, alguns chamam até de audiência de instrução e julgamento. Às vezes é muito comum encontrar se referindo dessa forma essa audiência, uma vez que, embora ela não trate do julgamento em si, que a gente costuma ver do júri, que se dá na segunda fase do procedimento, mas há de certa forma, um julgamento, uma vez que é possível, né, haver o julgamento de mérito até, no caso da absolução sumária. Nós vamos ver em breve que ao final dessa primeira fase o juiz tem que proferir uma de 4 possíveis decisões. E 2 delas encerram o processo, uma sem resolução de mérito, outra com resolução de mérito. Mas vamos deixar isso para o seu tempo. Eu preferi adotar aqui a nomenclatura dada pela lei mesmo, audiência de instrução, do que seguir o que alguns autores colocam de audiência de instrução e julgamento. Mas isso não tem, na verdade, importância. O que é importante a gente ver agora, a sequência dos atos na audiência, você vai perceber que ela se aproxima muito do que nós aprendemos no procedimento sumário. Ou seja, aquela sequência de atos parecida com a do ordinário, mas sem um requerimento, sem uma previsão expressa de requerimento de diligências, sem a previsão expressa de alegações finais por memoriais. Então é bem parecido com o procedimento sumaríssimo, a audiência, né, do procedimento do júri. Então vamos lá. Primeiramente, você vai observar aí, diz o artigo 411, na audiência de instrução, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Aí o parágrafo 1º diz, os esclarecimentos do perito
dependerão de prévio requerimento e deferimento do juiz. Você vai observar, né, que eu coloquei aqui em negrito exatamente os atos que são praticados na audiência, nessa sequência que está aí, inclusive, nessa ordem que está aí. E eu coloquei em negrito para a gente já falar sobre ele sem precisar destacar em slide próprio, porque já fizemos isso no procedimento ordinário, já comentamos sobre cada ato desse da audiência no procedimento ordinário, o que torna desnecessário eu tratar novamente de cada um deles aqui. Bom, olha só, primeira coisa, o depoimento da vítima, as declarações do ofendido, a vítima que vai falar na audiência, né, prestar o seu depoimento, contar a sua versão sobre os fatos. Evidentemente é que diz se possível, porque nem sempre, se tratando de crime contra a vida, nem sempre será possível a vítima se fazer presente, quer porque tenha morrido, ou porque em virtude do crime está no estado de saúde que não tem condições de comparecer, ou outra situação qualquer que diz, primeiro vai se ouvir a vítima se possível, né? Depois a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Uma coisa que é importante a gente lembrar, e eu não me recordo de ter começado tanto essa aula quanto o momento anterior, né, tanto essa parte quanto o momento anterior, fazendo esse lembrete, mas não custa dizer agora, abrindo um parêntese aqui no que eu estava falando, nós estamos ainda na primeira fase do procedimento. Se lembra que eu disse que o júri é bifásico, e só na segunda fase é que você vai ter os jurados, aquela sessão plenária do júri. Na verdade, aquela sessão plenária é o último ato da segunda fase. É o último ato da segunda fase, quando você vai ter ali juiz, jurados, Ministério Público de um lado, defesa do outro, sociedade presente ali no plenário. Aquilo é o último ato da segunda fase, ok? Nós estamos na primeira fase ainda, cuja condução é muito semelhante à dos procedimentos ordinários, sumário, é perante o juiz singular e ele vai proceder ali os atos, tal como se ele fosse juiz de uma vara comum. Nesse momento não há jurados, nessa primeira fase não há jurados ainda aparecendo no processo. A escolha dos jurados, o sorteio, tudo vai se dar na segunda fase e a sessão plenária na segunda fase. Então aqui é uma audiência como qualquer outra, ok? Então aqui serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Veja que o legislador faz questão de destacar nesta ordem, a inversão da ordem pode causar nulidade. Eu digo pode causar nulidade porque primeiro pode haver a própria anuência da defesa com essa inversão, o que é raro, normalmente não é interessante para a defesa isso, mas hipoteticamente pode haver a concordância da defesa. E é uma nulidade, se houver essa troca, né, de posições, ouvidos primeiro da defesa e depois da acusação, isso gera nulidade, mas uma nulidade relativa. Nós vamos aprender nulidades nesse semestre, depois do estudo dos procedimentos, nós vamos estudar as nulidades, e nós vamos ver que a nulidade absoluta é aquela que não se convalida, né, aquele vício insanável, que nem mesmo o silêncio da parte que deveria alegar a nulidade torna válido o ato. Já a nulidade relativa, não. Nulidade relativa, apesar do vício, o ato se convalida se houver o silêncio de quem deveria alegar a nulidade. Então, se o juiz proceder à inversão da ordem das testemunhas, ouvindo primeiro alguma de defesa, para depois ouvir da acusação, o artigo 571 do Código de Processo Penal diz o momento em que cada parte deve arguir a nulidade, e em audiência é na hora. Então, se o juiz inverter, você na hora tem que suscitar a nulidade, na hora tem que se insurgir contra isso. Se não fizer, o seu silêncio importa em aceitação daquele ato como válido, em convalidação daquele ato. Então, o legislador já colocou aqui, ó, nesta ordem aqui, mas lembrando que a infração a isso é uma nulidade relativa, que diz respeito ao mero interesse das partes, não é uma questão de ordem pública para ser uma nulidade absoluta. É uma nulidade relativa, restrita ali ao interesse das partes. Nós temos ainda a possibilidade de esclarecimentos, né, dos peritos, eu já falei sobre isso. O perito às vezes faz um laudo, a matéria é muito complexa, ou a linguagem do perito é muito técnica, e isso dificulta a compreensão. Então você pode pedir a presença do perito em audiência para esclarecer o laudo. O Código de Processo Penal diz que esse requerimento deve ser feito com pelo menos 10 dias de antecedência, para dar tempo de intimar o perito. Você ainda tem aqui as acreações, aquele confronto, né, de versões conflitantes, coloca ali cara a cara
as pessoas que prestaram depoimento conflitante para esclarecerem aqueles pontos. Nem sempre se chega a um resultado positivo, a um resultado proveitoso, né, com as acariações. Nós temos ainda aqui o reconhecimento de pessoas e de coisas. Eu já falei aqui sobre isso também. Em audiência não se faz como na delegacia, colocando várias pessoas com uma certa semelhança, mas que alguém possa diferenciar e identificar quem é a pessoa a ser reconhecida. Em audiência não dá para fazer isso. Então o juiz apresenta ali para a pessoa que está depondo, né, o réu é essa pessoa, foi essa pessoa que você viu, né, instrumentos do crime, a arma do crime, você apresenta para ela, você reconhece essa arma aqui como sendo a arma do crime. É dessa forma que se faz em audiência o reconhecimento de pessoas e de coisas. Interrogatório do réu, nenhuma diferença para o interrogatório em outros procedimentos, nenhuma. O juiz ele qualifica, primeiro se faz a qualificação do réu, depois o juiz pergunta se ele conhece os termos da denúncia, lê a denúncia para ele, pergunta se ele precisa de tempo para conversar com o advogado, já que a lei confere o direito a essa entrevista prévia com o advogado. Depois o juiz faz perguntas sobre sua vida pregressa, tentando traçar um perfil social, psicológico, econômico, né, do réu. E então começa as perguntas sobre o fato criminoso, podendo seguir as do artigo 187 ou não. Tem juiz que não segue as perguntas básicas que estão ali no Código de Processo Penal. Tem juiz que já formula suas próprias perguntas. Tem juiz que diz, conta aí a sua versão. Mas o juiz fará então suas perguntas. Depois abre para o Ministério Público fazer as perguntas e por último o defensor do réu fazer as suas perguntas. Então é assim que se faz o interrogatório e depois procede-se o debate. Veja que o legislador já coloca aqui as alegações finais na forma de debate, né, na forma de debates orais. E quanto a isso, vejam só, antes da gente falar da forma, né, das alegações finais, primeiro vamos falar do conteúdo. As alegações finais, nesse momento, elas têm uma característica diferente dos outros procedimentos. Volto a dizer, o procedimento do júri é um procedimento bifásico. Você tem essa primeira fase, muito semelhante ao procedimento ordinário ou sumário, mas o julgamento do mérito propriamente dito, salvo a absolvição sumária, o julgamento do mérito será na segunda fase pelo Tribunal do Júri, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é o órgão que será sorteado no dia do julgamento para poder apreciar, julgar aquele caso. Então, nesse momento, você vê que há uma diferença crucial aí, porque nos procedimentos ordinário e sumário, quando você chega na fase das alegações finais, ali, como o nome indica, são alegações finais, finais em relação ao processo. Depois das alegações finais e a sentença. Então, nos demais procedimentos, as alegações finais são o último momento para acusação e defesa lançarem seus argumentos ali com todo o rigor técnico, com toda a fundamentação necessária para convencer o juiz. E ainda fazendo comparativo com as provas, mostrando como as provas dão suporte para suas argumentações. Então tem que ser algo muito bem feito, muito bem construído. Para a acusação é importantíssimo, porque ele vai confirmar tudo aquilo que foi dito na inicial, à luz das provas produzidas. Mas para a defesa, considerando que eu já expliquei aqui várias vezes, que não é ideal que você faça uma defesa contestatória na resposta à acusação, deixe para rebater a acusação nas alegações finais, é praticamente o primeiro momento que a defesa vai realmente apresentar a sua tese defensiva nas alegações finais. Então são cruciais para a defesa, cruciais mesmo. Tanto é assim, né, que nesses procedimentos, que não são do júri, não pode faltar incriminação pública, né, as alegações finais do MP e qualquer que seja a ação não podem faltar as alegações finais do réu. Mesmo que ele perca o prazo, o juiz intima o réu para dizer se quer continuar com o mesmo advogado, se quer constituir um novo, e se não tiver, nomeia um defensor público para fazer as alegações finais. Mas não pode deixar de ter as alegações finais da defesa no processo. Seria fulminá-lo com nulidade absoluta se o juiz sentenciar sem ter as alegações finais da defesa. Agora, no júri, aí você tem que pensar o seguinte, no júri você vai ter uma segunda fase, que é a fase de julgamento. Então, se não há uma perspectiva concreta, real de uma absolvição sumária, não há por que você se arriscar expondo a sua tese defensiva.
A absolvição sumária, no momento próprio, eu vou explicar porquê, vou até fazer um comparativo entre a absolvição sumária no júri e a absolvição sumária nos outros procedimentos. Eu vou trazer esse comparativo aqui dentro de pouco tempo, ainda nessa aula sobre a primeira fase do júri. Mas vocês vão perceber que a absolvição sumária no júri é difícil, é rara, mas não é tão difícil assim quanto nos outros procedimentos. Tá certo? Vocês vão entender o porquê de eu estar dizendo isso. De que a absolvição sumária é possível no júri, como é possível nos outros procedimentos. É também difícil como nos outros procedimentos, mas não na intensidade, não no grau de dificuldade que você tem nos demais procedimentos para se ter uma decisão de absolvição sumária. Tá certo? Mas a gente vai chegar nesse ponto certo para fazer esses devidos esclarecimentos. Então, de qualquer forma, eu quero que vocês entendam isso. Se não for algo que você veja que há uma grande probabilidade de ter uma absolvição sumária, é melhor fazer alegações finais genéricas, tal como lá a resposta à acusação. Porque se a sua perspectiva é de realmente de julgamento pelo júri, você não vê mecanismos para impedir isso no processo, se o processo demonstra que o réu realmente vai a júri, não estou dizendo que ele seja culpado, mas que ele vai a júri, nós vamos ver os requisitos para ir a júri. Então, se você vê que está caminhando por esse lado, é melhor não se desgastar nas alegações finais, expondo desnecessariamente sua tese defensiva. Você vai dizer que reitera o que se disse na resposta à acusação, de que o réu é inocente de todas as acusações que lhe são imputadas, o que provará em plenário diante do tribunal do júri. Estão feitas suas alegações finais, não há necessidade mais do que isso. Certo? Então, não há porque você muitas vezes até mesmo pleitear por alegações escritas se você for fazer de forma tão sucinta. Não há necessidade das alegações finais elas serem tão detalhadas, elas serem contestatórias, rebatendo a tese acusatória, se você vê que pelo andar da carruagem, como se diz, o andar do processo, você não vai conseguir uma absolvição sumária e o réu vai terminar indo a júri. Deixa para no júri você expor a sua tese defensiva. Você lembra que isso é um direito do réu. Na perspectiva processual, penal e constitucional de ampla defesa, o réu não precisa antecipar sua tese defensiva. Deixa para o final. E não há qualquer previsão legal de preclusão contra a matéria defensiva, de qualquer efeito negativo como a confissão ficta. Não existe isso no processo penal. O réu pode não se defender na resposta à acusação, não se defender nas alegações finais da primeira fase do júri e deixar para se defender detalhadamente em plenário diante dos jurados. Perfeitamente possível isso está perfeitamente enquadrado dentro da noção da ampla defesa, que aliás no júri, né, como eu disse, falamos até em plenitude da defesa, então você vai deixar para a sua argumentação toda, você deixar para o final, e você tem aí a forma mais plena possível para falar. Então não há nenhuma limitação a que você deixe para o final para apresentar sua tese defensiva. Ok? Depois nós temos aí a fórmula, né? As alegações serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa, aquele mesmo prazo, 20 minutos, prorrogável por mais 10. Se tiver mais de um acusado, cada um fica com o seu próprio tempo. Bom, o que eu quero colocar aqui, mais ou menos na linha do que eu acabei de falar, é que, como eu disse a vocês, nos demais procedimentos é muito comum os advogados pedirem para, e o Ministério Público também, pedirem para fazer alegações escritas, e às vezes o próprio juiz já, de ofício mesmo, já disse que as alegações serão escritas, verificando o quê? Complexidade da causa, número excessivo de réus, audiência fracionada, e você não tem que estar de cabeça se lembra. Já é difícil lembrar o que aconteceu na própria audiência. Imagine uma audiência que aconteceu meses atrás. Então tudo isso pode levar o juiz a determinar que a audiência, que as alegações finais sejam por memoriais, sejam escritas. Aqui no júri é possível isso acontecer, nós já falamos, o Código de Processo Penal, as disposições ali do artigo 395, 396, 397, elas se aplicam subsidiariamente ali se aplicam a todo o procedimento de primeiro grau, de forma que nas alegações finais você poderia sim pretender
fazer por escrito para tentar... Aliás, me perdoe, eu citei, eu me enrolei agora, eu me citei o artigo, o parágrafo 4º, que na verdade eu quis citar o parágrafo 5º, que diz que a aplicação subsidiária é distinta, a aplicação subsidiária do procedimento ordinário, ou seja, naquilo que é uma lacuna nos demais procedimentos, você aplica subsidiariamente o procedimento ordinário. Nada a ver com o que já falamos, né, de a aplicação por imposição da lei, né, dos artigos 395, 396, 397. Então, deletem o que eu falei há pouco, e eu estou tratando aqui de aplicação subsidiária do procedimento ordinário. Então, aqui não está falando de alegações escritas, poderia ser o caso de alegações escritas. Mas a questão é, se você não vai fazer alegações finais detalhadas, rebatendo a acusação, buscando uma absolvição sumária, se você não vai optar por essa linha, não tem por que fazer alegações memoriais. Pedir para o memoriais para escrever 3 linhas, né, e dizer que você deixa, se reserva no direito de fazer sua defesa em plenário, você faz isso em 3, 4 linhas, aí não tem sentido. Então, só deixe para pedir alegações por memoriais se você for detalhar realmente a sua defesa, for buscar a absolvição sumária, aí seria o caso sim de você fazer as alegações por escrito. Se não, faça oralmente mesmo, só reiterar o que já disse na resposta à acusação. Se apesar disso você quiser fazer uma defesa mais bem elaborada e o juiz não deferir as alegações por escrito, você tiver que fazer oralmente, aí tenha cuidado. É muito bom você ir para a audiência preparado para tudo. Então vai com agenda, ou com notebook, ou com tablet, algo que você possa fazer anotações, sobretudo nos depoimentos, nas provas produzidas durante a audiência, anote, registre, destaque, porque na hora você fazer de improviso uma defesa, em 20 ou 30 minutos, você fazer improviso, lembrando tudo o que aconteceu na audiência, concatenando as ideias, relacionando prova com argumentos, nem sempre isso é fácil. Quando tem que fazer algo mais detalhado, é muito melhor que seja por escrito. Muito melhor, porque você trabalha melhor as ideias, você vai dormir, no outro dia acorda, já com a ideia mais amadurecida, refaz, revê alguma coisa que você escreveu. O trabalho é muito mais bem feito do que o que você faz de improviso. Pode até chamar a atenção, pode ser interessante, você pode ser bom de oratória, bom de memória, mas não se esqueça, o processo ele não está ali para servir a sua vaidade, a sua aparência, ele não pode ser, em primeiro plano, uma vitrine profissional para você. O processo tem que pensar sobretudo no interesse da sociedade, no interesse do acusado, do seu cliente, se você for advogado, da sociedade, se você representar o Ministério Público. Então, antes de pensar em aparecer, antes de pensar na vaidade, pense nas pessoas que estão dependendo da sua atuação, na sociedade que espera de você algo, no seu cliente que está lhe pagando, né, para você ajudá-lo naquele momento ali e tentar a absolvição dele. Então você tem que pensar nisso, antes de qualquer outra coisa. Ok? Bom, como eu falei aqui, né, a possibilidade de ser escrito, o parágrafo único, né, que é a aplicação subsidiária, né, do procedimento ordinário. E aí nós vamos então começar a falar das decisões que encerram a primeira fase. Vejam, ao final dessa primeira fase, terminando essa audiência, o juiz pode dar essa decisão na hora, no final da audiência, ou fazer o processo concluso para ele decidir depois. Mas o fato é que o juiz dará, seja na audiência, seja depois, mas ele vai ter que proferir uma dessas 4 decisões. Ao final da primeira fase, uma dessas 4 decisões o juiz vai ter que proferir. Poderá ser uma decisão de pronúncia, pode ser uma impronúncia, uma desclassificação ou uma absolvição sumária. Ok? Então vamos lá, vamos falar rapidamente sobre cada uma delas, só para você ter uma noção do que é, e depois nós vamos começar o estudo de cada uma delas detalhadamente, tá certo? Então primeiro a pronúncia é como um juízo de admissibilidade, isso no funil, né, que chega muita coisa no tribunal do júri, mas nem tudo vai ao júri. Porque há um juízo de admissibilidade. Para ir a júri, o processo tem que atender certos requisitos, nós vamos comentar daqui a pouco, então tem que atender certos requisitos para poder passar para a segunda fase e a júri. Então a pronúncia é a decisão que reconhece a viabilidade de se remeter a acusação ao júri. A acusação ela é viável o suficiente para ir a júri. Não estou dizendo que há nenhum julgamento de mérito, não. É viável do ponto de vista processual, ela reúne os requisitos
para ir para a segunda fase, reúne os requisitos para ir a júri. Então, a decisão, a gente costuma dizer que remete o réu a julgamento pelo júri, é a pronúncia. Inclusive, nela, o juiz delimita o que o júri vai julgar. Que nós vamos dizer que pode haver uma divergência em relação ao que está na denúncia. Então, o juiz ele delimita o alcance do julgamento ali na pronúncia. Então, é a pronúncia que remete o réu a júri e delimita ali o alcance do que vai ser analisado, do que vai ser julgado pelos jurados. Já em pronúncia, ela se caracteriza pela falta dos requisitos da pronúncia e ela leva à extinção do processo sem resolução de mérito. Nós vamos ver quais são esses requisitos e cuja falta, né, leva à impronúncia, extinção do processo sem resolução de mérito. Já a desclassificação se dá quando o juiz verifica ao final da primeira fase que o crime em questão, o crime que está sendo estudado, analisado até ali, não é doloso contra a vida. Por vezes pode parecer que o crime é doloso contra a vida, mas ao longo da instrução ficar comprovado que não era. Por exemplo, você pode pensar num homicídio doloso, o réu sendo denunciado por um homicídio doloso, mas no curso da instrução evidenciasse que o crime foi culposo, que não houve dolo. Está excluída a competência do júri. Está excluída a competência do júri. Você pode pensar que foi uma tentativa de homicídio, quando na verdade foi uma lesão corporal consumada. Você pode pensar que houve um homicídio quando foi uma lesão corporal seguida de morte, ou um roubo seguido de morte. E esses crimes não vão a júri, originalmente. Então, quando o juiz desclassifica, quando ele dá uma decisão de desclassificação, é porque ele está reconhecendo que o crime não é doloso contra a vida, não é da competência constitucional estabelecida ali para o tribunal do júri, e ele então remete o processo, desclassifica e remete o processo para que seja redistribuído ao juízo competente para julgar aquele tipo de caso. Ok? Já a absolvição sumária, nós já falamos, né? A absolvição sumária, mas nós vamos ver algumas diferenças, como eu falei, para a absolvição sumária nos demais procedimentos. Mas a absolvição sumária, como o nome indica, significa a antecipação da absolvição. Volto a dizer, no processo penal não se antecipa a condenação. Não há julgamento antecipado da lide para condenar no processo penal, não temos. O juiz pode antecipar o seu julgamento para absolver. Para condenar, é direito do réu que haja todo o devido processo legal, que se chegue até o fim, dando-se todas as oportunidades para a acusação e para a defesa, para poder ter condenação. Agora, para absolver, se chegar nesse momento aqui e estiver cabalmente comprovado, né, estiver claramente comprovado que o réu é inocente, nos termos do que diz a lei, nós vamos ler o 415, fazendo comparativo com o 397, se isso ficar comprovado, o juiz pode então proferir decisão de mérito, encerrando o processo e absolvendo o acusado. Ok? Então, pessoal, nós vamos fazer uma parada aqui. Quando nós voltarmos, né, desse intervalo, eu vou começar a falar sobre cada uma dessas decisões. Vou começar pela pronúncia, mas vou falar sobre todas elas. A pronúncia, desclassificação e absolvição sumária, porque nós temos muito que aprender sobre elas, sobretudo quanto à pronúncia. A pronúncia é a mais importante, é a que tem maiores considerações para se fazer, certo? Eu volto então dentro de instantes.